Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui para um vídeo especial, né? Um vídeo com 5 indicações de quadrinhos para quem gosta de RPG, né? Ou para quem gosta de mundos de fantasia, principalmente fantasia medieval, né? É uma coisa que eu gosto muito, né? Tanto que um dos meus livros favoritos da vida é O Senhor dos Anéis. Eu gosto muito de mundos desse gênero, com orcs, elfos, guerreiros, enfim. Acho muito legal isso. E hoje eu tô trazendo 5 dos meus quadrinhos da minha coleção que tem essa temática, né? Eu não tenho tanta coisa assim com essa temática, apesar de gostar bastante. Tenho mais livros nesse estilo do que quadrinhos, né? Mas vamos lá. Começando aqui em quinto lugar, lembrando que eu vou estar fazendo assim na ordem que eu acho melhor e mais relevantes, assim, né? Mas vamos lá, em quinto lugar eu coloco A Guerra dos Tronos, a versão em quadrinhos, né? A quadrinização do livro do George Martin. Esse quadrinho aqui, ele é bem legal, né? Ele adapta bem o primeiro livro, tanto esse aqui é o volume um, né? Guerra dos Tronos volume um. São 4 volumes para adaptar o primeiro livro, né? Então é bastante coisa, como vocês podem ver. Tô passando um vídeo aí mostrando a arte para vocês. A arte é legal, ela parece um pouco infantil às vezes, mas conforme você vai lendo, você vai se acostumando. E assim, a história, eu não tenho nem o que falar, né? É muito boa, é tão boa quanto a da série do livro, óbvio, porque adapta isso, né? Mas ela é uma história cheia de intrigas, não tem tanta magia e coisas assim nesses primeiros volumes, né? Porque o primeiro livro ele é mais autocontido, mas ainda assim você já consegue ver umas boas pitadas ali de uma boa fantasia medieval. O mundo em si do Game of Thrones é muito bom, né? Ou no caso da Guerra dos Tronos aqui, né? Então eu acho que é um quadrinho que vale a pena, e ele vale a pena principalmente se você ou não viu a série, ou ainda principalmente se você ainda não leu o livro, porque ele adapta muito bem o livro, né? Ele não é uma adaptação da série, ele é uma adaptação do livro, de mesmo nome, né? Então vai ter algumas coisas diferentes, ele vai seguir mais o visual dos personagens do livro do que da série. E isso é legal, porque você vai ter uma nova visão sobre esse universo, né? Então, se você também já leu o livro e está querendo uma referência visual, eu indico bastante esse quadrinho. E, assim, não tem previsão ainda de ser lançado os quadrinhos do segundo livro, né? Pelo que eu dei uma pesquisada, acho que eles já foram lançados lá fora. O Fúria dos Reis já foi adaptado em quadrinhos, né? E eu teria muita vontade de ler, porque o segundo livro tem muito mais magia e o universo expande muito mais, digamos assim, até visualmente, né, do que nesse primeiro livro. Então eu queria muito ler aquele lá, mas esse aqui já está bem legal e acho que é uma boa porta de entrada. Se você ainda não conhece essa obra, vai atrás do Guerra dos Tronos em quadrinhos que vai valer muito a pena. Sei que tem muita gente que provavelmente fica com medo de ler os livros do Martin, que são muito grandes e realmente, né, pô, tem 1000 páginas cada um deles praticamente. Então esse aqui é uma boa alternativa se você quer conhecer a história e não quer ver a série nem ler o livro, né? Então fica a dica. Inclusive eu estou atrasado com as minhas leituras da Eagle Moss, porque eu estou lendo o quinto livro, que é o Dança dos Dragões, né? Ainda não deu tempo de terminar ele. Em quarto lugar, hoje eu vou quebrar um pouquinho a minha regra, né, de normalmente não trazer mensais, porque eu trago a revista Heavy Metal. Essa revista que eu gostei muito na época que ela saiu, eu tenho os primeiros 4 volumes dela, eu acho que são 6 ou 7, se eu não me engano, mas eu gosto muito desse quadrinho, muito mesmo. Principalmente do cara que está aqui na capa, né, que é o Slaine. A arte desse quadrinho, né, ela vai variar, são 3 histórias, então a gente tem o Slaine, tem os Guerreiros ABC, tem o Mundo dos Labirintos e os Contos de Telgolf. O Slaine, ele é uma fantasia assim, como é que eu posso dizer? Uma fantasia mais suja, mais dark, sabe? Mas é bem legal e cada história é fechada, então você tem início, meio e fim em cada uma das edições da Heavy Metal. Isso é bem legal, que são quase como contos aqui do Slaine, né? Isso é bem bacana. Já na HQ dos Guerreiros ABC, você vai ter história de uns robôs gigantes no mundo meio steampunk, assim. Então é algo bem diferente, assim, bem divertido, até para você expandir um pouquinho mais, não só no mundo medieval, né? Aí o mundo dos labirintos já é uma história mais. Ela é bem diferente, assim, é uma fantasia bem diferente, mas é uma fantasia mais medieval, sabe? Mas vale bastante a pena, os desenhos também são muito bonitos desse mundo dos labirintos. E daí os contos de Telgolf, em cada edição vai ter um conto rapidinho, que é normalmente meio macabro, assim, mas é bem legal, é bem curtinho, assim, são o quê? Umas 5, 6 páginas, eu acho. Então é rapidinho para estar lendo e
é uma que eu recomendo bastante, né? É bem divertido de estar lendo esses quadrinhos aqui da Heavy Metal. E bom, pessoal, em terceiro lugar eu trago para vocês os quadrinhos de The Witcher, aqui com A Maldição dos Corvos, que é o único que eu tenho em edição física. Esse quadrinho lançado pela Pixel, eu comprei ele uma vez, eu achei na banca e eu achei interessante, né? Acabei comprando, estava num preço muito bom. E vou falar para vocês que me surpreendeu bastante. Não é uma história assim, meu Deus, genial, vai mudar a sua vida. E não é talvez tão boa quanto a do jogo, mas ainda assim é bem divertida. É uma boa aventura do bruxeiro, digamos assim, né, do Witcher. E ela tem bastante conexão com o jogo, assim, no sentido dos personagens, né? Serem os mesmos dos jogos, serem os personagens muito mais parecidos com os personagens dos jogos do que do livro, por exemplo. Então, tanto que na capa aqui você vê que o visual deles é totalmente dos jogos, né? Mas é uma boa aventura, me surpreendeu bastante esse quadrinho. É bem divertido, ele é rapidinho para ler, tem passagens muito legais assim. Você se sente numa missão do The Witcher 3, sabe? E isso eu acho muito bacana mesmo. A minha única crítica a esse quadrinho é que eu não gosto tanto da arte dele. Como vocês podem estar vendo aí, é uma arte meio. A arte ela varia muito, sabe? Tem horas que ela parece muito digital e tem horas que ela aparece mais à mão. Quando ela aparece mais à mão fica bem legal, mas quando ela tá muito digital incomoda um pouquinho. Mas eu indico bastante, é um quadrinho cheio de ação, assim, como eu falei, a história é muito boa, talvez não seja a mais genial, mas é muito legal. E além desse aqui, eu tenho a versão digital que eu ganhei quando eu comprei o The Witcher 2 Enhanced Edition. Eu ganhei a versão digital do quadrinho Casa de Vidro, se eu não me engano. E foi um quadrinho que eu gostei bastante também quando eu li. Eu li a versão digital dele, né? Que veio junto na Steam lá. Então, os dois valeram muito a pena. Eu sei que tem mais um, só que esse terceiro eu não li, né? No caso, esse aqui seria o terceiro, mas seria o segundo, né? Na hora do lançamento que lançou a Casa de Vidro, esse segundo que eu não lembro o nome, e daí esse aqui. Mas você pode ler qualquer um deles separado, que ele vai funcionar normalmente, né? São aventuras separadas. Se você conhece mais ou menos o universo de The Witcher, dá pra ler tranquilo isso aqui. E bom, em segundo lugar, eu fiquei na dúvida, muito na dúvida, se eu colocava isso aqui em primeiro ou segundo lugar, porque para mim os dois quadrinhos que estão aqui nessas posições são tipo pau a pau, assim, não tem muita diferença. Eu até gosto mais desse aqui, só que eu acho que o outro ele é mais uma fantasia tradicional, né? Então por isso que eu coloquei ele em primeiro lugar. Eu vou explicar mais pra frente sobre o porquê disso, né? Mas em segundo lugar eu coloco Eric, o Trono de Rubi. Quadrinho muito foda, quadrinho europeu, né? Como vocês podem ver, é um formato bem maior do que as edições americanas, né? Deixa eu ver, aqui não tem nenhuma edição americana, mas ele, porra, é bem grandão. Eu adoro esse selo Gold Edition da Mythos. É um selo que quase todos os quadrinhos desse selo eles entram nessa categoria de quadrinhos para quem gosta de RPG, porque a maioria são mundos fantásticos medievais, né? E o que é o Eric? O Eric ele é baseado na obra de Michael Moorcock, que né, escreveu o livro Eric de Meuniboné. E ele é basicamente o pai do gênero espada e feitiçaria, né? E é um mundo, assim, muito diferente, sabe? É um mundo muito louco, assim, cheio de... Eu até dizer que ele é quase uma dark fantasy, sabe? Porque ele é todo cheio de morte, sujeira, uns negócios bem loucos, assim, sabe? O quadrinho ele é até bem gráfico, principalmente no início, assim. Mas é uma história muito interessante do Eric indo atrás de uma espada e aí tendo toda uma intriga entre ele e o irmão dele para pegar o trono de Rubi e tal. Então é muito interessante porque ele é uma história assim que eu recomendo não só para quem gosta do universo de fantasia, mas para quem gosta de histórias no geral, assim, e quadrinhos no geral, sabe? A arte dele é muito boa, eu acho muito legal essas artes europeias, e os caras capricham demais, assim. Acho que por não ter aquela coisa de fazer a toque de caixa como é nas americanas, né, os caras capricham muito nesses quadrinhos, assim. Então, esse aqui é o volume 1, saiu ano passado o volume 2. Cada um dos volumes aqui no Brasil compila 2 volumes lá fora. E isso dá pra você ler tranquilamente, porque cada 2 volumes meio que fecha um arco, sabe? Então você consegue ler isso aqui e meio que a história se encerra ali. Óbvio, vai ter uma continuação, mas se você quiser parar aqui também dá, sabe? E ele é meio que uma coisa assim um pouquinho mais parecida com o Game of Thrones, né? Não tão profundo assim, né? E cheio de intrigas, mas ele tem um pouco mais assim do que o que a gente está acostumado com fantasias medievais normalmente, né?
tem uns tons mais cinza nos personagens e coisas assim, então eu indico demais. Tem muita coisa foda, assim, o mundo, como eu falei, é muito legal de ver, tem vários monstros e guerreiros fodões, assim, então eu indico demais esse quadrinho aqui. E bom, pessoal, em primeiríssimo lugar, são duas HQs europeias também, né, do mesmo selo do Gold Edition, que é a HQ Elfos, volume 1 e volume 2, né? Esse quadrinho aqui, eles são muito legais mesmo. Como eu falei, são alta fantasia, assim, então é bem RPG mesmo. Você vai ver até o estilo de desenho, assim, é um pouco mais voltado para uma fantasia mais comum, sabe? Você vê aqueles orcs bem verdes mesmo, por exemplo, e é um mundo muito interessante, sabe? E nesses quadrinhos aqui, você vai ter histórias fechadas. Cada quadrinho desses vai compilar duas edições europeias, então cada um deles você vai ter duas aventuras diferentes. Cada aventura vai se basear em um povo élfico diferente. Então no primeiro volume você tem os elfos azuis e elfos da floresta. No segundo você tem os meio-elfos e os high elves, se eu não me engano. Então são histórias bem divertidas, bem RPG mesmo. Tem uma história que é dos High Elves, que é muito legal, assim, que eles vão caçar um dragão. Então a história inteira é eles indo atrás desse dragão e coisas assim. Então é bem um mundo de fantasia medieval clássico, sabe? E os desenhos são muito bonitos, as edições são bem bonitas. Eu adoro a guarda desses quadrinhos que tem esse mapa aqui, vou até mostrar pra vocês. Tem esse mapa aqui muito bem desenhado. E eu indico muito, assim, até eu sei que mais pra frente esses quadrinhos eles meio que convergem e acabam em uma grande história, mas eu sei que a Mitos parou de publicar por algum motivo esses quadrinhos dos elfos. Eu até queria comprar os outros, né, pra saber mais da história, mas assim, se você comprar esses dois, você já vai ter 4 aventuras muito legais, elas vão ter início, meio e fim e acaba ali, sabe? Então isso é bem bacana, é um aspecto que eu gosto bastante desses quadrinhos aqui, né? Além desse aqui, você também tem a série spin-off, que seria a série Anões, né? Que todo mundo fala que também é muito legal, mas eu ainda não comprei ela, né? Tenho vontade também. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Um vídeo abordando uns quadrinhos diferentes, né? E, enfim, recomendo todos esses aqui, principalmente se está procurando alguma coisa mais fantasia, assim, medieval, principalmente esse do Elfos aqui, né? Vai valer muito a pena. Então é isso, deixem nos comentários se vocês gostam desses tipos de histórias, se vocês pretendem adquirir algum desses, se vocês já leram algum desses e gostaram, deixem nos comentários. É isso, pessoal, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, para estar sempre atento ao mundo dos quadrinhos, né? Tendo novas indicações e por aí vai. É isso então, pessoal, valeu, até a próxima e fui!